Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Hoje a nossa palestra é gravada, né? Mas quem quiser depois mandar algum comentário, até mesmo alguma pergunta relacionada ao tema da nossa palestra de hoje, né? Hoje a gente vai estar conversando com a nossa amiga Karina Alcalá, ela é nutricionista, vai falar um pouquinho aí sobre a alimentação vegetariana e vegana. Então, se alguém quiser deixar algum comentário, né, na descrição do vídeo, né, tanto do canal no YouTube como do Facebook, fiquem à vontade, a gente encaminha depois os comentários, as dúvidas, né, que surgirem para a Karina, e no momento oportuno também, né, se ela aceitar um novo convite aqui para conversar com a gente, né, tomara que aceite, ela pode responder depois futuramente esses questionamentos, tá bom? Lembrando, né, que nós transmitimos as nossas palestras pelo nosso canal no YouTube, também pelo nosso Facebook, tá aí na tela para vocês os nossos canais de comunicação, né? youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, ainda não fez, não curtiu a nossa página no Facebook, entra lá, não paga nada, né? Toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, você recebe ali uma notificação e fica por dentro das nossas atividades online. Tem ainda o nosso site, né, onde nós colocamos todos as nossas palestras online à disposição das pessoas, né? É só entrar lá no nosso site, jefasorocaba.com, e tem as outras formas de vocês entrarem em contato com a gente pelo nosso Instagram, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo e-mail também, né? Hoje em dia pouca gente usa e-mail, né? Mas também quem quiser mandar um e-mail pra gente, tá aí na tela. E vocês estão vendo aí a fachada do nosso centro espírita aqui na Vila Santana, em Sorocaba, nosso centro que agora, né, já está funcionando desde agosto de 2021 com o trabalho presencial de assistência espiritual aos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês, inclusive domingo agora, dia 20 de fevereiro, nós teremos o nosso trabalho presencial. Já já eu explico como é que funciona. Quem ainda não conhece o nosso trabalho, quem quiser passar no nosso trabalho presencial. Antes da gente começar o nosso bate-papo com a nossa amiga Karina, vamos fazer a nossa prece de abertura, né, como já é de praxe, né, todo o trabalho espírita, né, sempre inicia com uma prece de harmonização, né, para a gente acalmar os nossos corações, para a gente também entrar em sintonia com o mundo espiritual. Então vamos agradecer primeiramente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que eles estejam presentes mais uma vez, nos ajudando, nos auxiliando, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos assistindo, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Karina, que irá conversar com a gente hoje, que ela possa transmitir todo o seu conhecimento, todas as informações necessárias a respeito do assunto que será tratado hoje, que da melhor maneira possível a gente absorva esses conhecimentos e consiga também colocar em prática um pouquinho no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos antes da gente iniciar o nosso bate-papo, né, para o pessoal que fica conhecendo, né, o nosso trabalho entre uma atividade e outra, né, entre uma live e outra. Então, os nossos trabalhos online, toda segunda e quinta-feira, às 8 horas da noite, né, as nossas palestras online, todas as segundas e todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. E na quinta-feira, né, que é o dia de hoje, por exemplo, nós temos as vibrações à distância, um trabalho que nós já realizávamos, né, desde antes da pandemia, inclusive. É um trabalho que sempre foi mais focado nos animais, mas agora, como nós somos um centro espírita independente, também fazemos vibrações à distância para os nossos irmãos de humanidade. É só mandar os dados que estão aí na tela para a gente, né? Importante, né, no dia da vibração à distância, entrar em sintonia com o mundo espiritual, fazendo uma prece, pelo menos, se possível, né, um evangelho no lar, às 9 horas da noite, né, que assim que acabar o nosso bate-papo aqui, a gente faz as vibrações à distância, e muito importante cada um entrar em sintonia com o mundo espiritual, fazendo aí essa conexão. Separa ali uma garrafinha de água, né, se for para o animalzinho, uma para o animalzinho, outra para o tutor. Se for só para o tratamento humano, né, só para o ser humano que tiver em necessidade. Né, e às vezes tem gente que às vezes pergunta, meu animalzinho tá internado, né, ele não está aqui comigo, como é que eu faço? Deixa a garrafinha separada aí, né, para o seu animalzinho. Quando vocês estiverem juntos novamente, né, quando ele tiver já à disposição, né, para voltar para sua casa, aí você vai dando dessa aguinha para o seu animalzinho. E lembrando, né, o tratamento à distância, ele tem o mesmo efeito, surte o mesmo efeito que o tratamento presencial. Né? Por que nós disponibilizamos essa modalidade? Porque tem gente que às vezes não consegue vir até o centro espírita, né,
pessoas de outras cidades, ou que têm às vezes dificuldade em ir no trabalho presencial, ou na atual situação que nós estamos vivendo, né, tem gente que ainda não se sente à vontade, né, confortável em sair de casa, né, para um trabalho como esse, então pode fazer o tratamento à distância sem problema nenhum, tem a mesma eficácia. O mais importante é a gente ter fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, para poder receber os benefícios da espiritualidade, né, os tratamentos espirituais que a gente tanto necessita, e sempre lembrando, né, que o tratamento espiritual de forma alguma dispensa o tratamento médico veterinário. Né? Muito importante que a pessoa esteja levando, né, no caso o animalzinho, no veterinário, né, no tratamento veterinário, para que o tratamento espiritual surta efeito, senão só o tratamento espiritual, infelizmente, às vezes não tem como ter uma eficácia muito grande. Então, importante também levar o animalzinho no veterinário, ou se for no caso de um tratamento humano, fazer um acompanhamento médico se necessário. Aí as nossas palestras de fevereiro, né, já passamos, né, da metade do mês de fevereiro, ainda temos mais uma palestra de quinta-feira, né, semana que vem estarei aqui com a minha amiga Ivani Lima, da Rádio Boa Nova, ainda teremos mais 2 palestras de segunda-feira, então a nossa programação aí, em breve, a gente já vai divulgar também a nossa relação de palestras do mês de março. As nossas atividades presenciais, então, como eu falei, né, no primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais, necessário, né, fazer o agendamento prévio através do nosso site, jefasorocaba.com, porque a pandemia, né, infelizmente, ainda não acabou, a gente tem que ter alguns cuidados ainda, né, principalmente, né, quando a gente está num lugar com mais pessoas, né, que não são da nossa convivência. Então, a gente faz o agendamento justamente para poder separar as pessoas por horários, né, dividir as pessoas por horário, né, para não gerar aglomeração no centro. Entre nós, né, entre nós tarefeiros do GEF, nós também dividimos, né, os nossos tarefeiros, né, então não vão todos no mesmo dia, vai uma parte num domingo, outra parte no outro domingo, para também não ter aglomeração entre nós, e também em relação aos nossos companheiros que vão lá até o nosso trabalho presencial. Então quem quiser passar no nosso trabalho, domingo agora dia 20, é o terceiro domingo do mês, é só entrar lá no nosso site, jefasorocaba.com, ainda temos vagas, né, para esse domingo. Quem não puder ir nesse domingo, quiser só no outro, né, no mês de março, também não tem problema, mas para esse domingo agora, a gente já ainda está com o agendamento em aberto, ainda temos vagas aí para o dia 20 de fevereiro. O nosso bazar do Jefa, né, com alguns produtos à venda, né, são produtos sempre relacionados aos animais, né, tem aqueles saquinhos de lixo para pôr no carro, tem roupinhas de cachorro, tem sacolas, né, aquelas sacolas para ir no supermercado, né, também feitas, né, com a temática dos animais, papéis de presente, enfim, tem vários produtos aí, quem quiser comprar algum deles, né, vai estar ajudando, né, o Jefa Sorocaba a manter as nossas despesas. Também temos livros à venda, né, livros com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então quem for no dia do nosso trabalho, quiser adquirir algum desses livros, né, algum desses produtos, só conversar ali com a gente. Quem não for no dia do trabalho, mas também quiser, por exemplo, comprar algum livro, né, também só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, e a gente vê aí a melhor forma da gente fazer a entrega desses produtos. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro em dia, né? Com as nossas despesas em dia. Eu sempre brinco, né? Que os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam na parte espiritual. Mas a parte material, quem tem que correr atrás, quem tem que fazer a parte, né? A parte que nos cabe, somos nós aqui. Então, por isso que a gente faz esses pedidos, né? Para as pessoas, quem puder, quiser nos ajudar, a gente sempre agradece, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E eu agradeço de coração a todos aqueles, principalmente, né, no período que nós estivemos fechados, né? Continuaram nos ajudando, continuaram acreditando no Jefa Sorocaba. Muitíssimo obrigado realmente a todos que vêm nos ajudando, né? Aqueles que puderem nos ajudar, a gente agradece realmente. Bom, já falei demais, vou colocar aqui na tela para vocês a nossa convidada de hoje, nossa amiga Karina Alcalá, ela é nutricionista, espírita também, né? Então estamos unindo aí o útil ao agradável, né, Karina? E a Karina, né, uma curiosidade, ela foi uma das últimas palestras presenciais que nós fizemos no Jefa, lá em 2019. Sim, Né? 19. Antes da pandemia, né? Antes da gente fechar, né? A maioria dos centros acabaram fechando por conta da pandemia. A Karina foi uma das últimas palestras que nós fizemos presencialmente. Né? A Karina na época estava grávida, né? Hoje já está aí com as suas pimpolhas aí para ela cuidar. Então, Karina, muitíssimo obrigado, né? A gente sabe que todo mundo que tem filhos para cuidar sempre tem que ter ali um jeitinho ou outro, né, para poder conciliar as coisas. Então, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar conversando aqui com a gente de forma online, né? E espero que seja a primeira de outras palestras online, quando a gente estiver
funcionando normalmente de novo. A gente espera poder contar com a sua presença no nosso centro também, Karina. Muitíssimo obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço imensamente o convite. É muito bom participar com vocês, é muito bom receber o convite novamente, para falar desse assunto que eu amo, que eu gosto bastante, que é a minha profissão, a nutrição, ainda mais na área vegetariana, associando com o espiritismo. Então, é bastante importante para mim poder falar sobre isso. Eu agradeço muito o convite. Legal. Porque às vezes a gente tem aquela imagem, né, Karina? Mas espírita não necessariamente é vegetariano ou vegano, né? Nenhuma obra espírita, né? A gente não encontra ninguém falando abertamente sobre isso. Porém, né, quem estuda o espiritismo, né, quem vê ali nas entrelinhas, sabe, né, que o consumo de carne ele não é proibido, né? O espiritismo não proíbe. Mas a gente tem que ter compaixão para com todos os seres da criação. Né? Quando a gente fala em proteção animal, né, em bem-estar animal, às vezes as pessoas só pensam nos cãezinhos e nos gatinhos que ficam nas nossas casas. Mas os outros animais que servem de consumo, eles deveriam ter pelo menos um pouquinho mais de respeito. Né? E aí entra na sua área, na área nutricional, que, né, a gente sabe que uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, ela é muito mais saudável, né? E sem contar essa questão da compaixão. Mas existem também aqueles mitos, né, Karina? Uma pessoa que é vegetariana, uma pessoa que é vegana, necessariamente ela se alimenta melhor que uma pessoa que come carne? Como é que funciona isso? Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, para aqueles que estiverem nos assistindo aqui na noite de hoje. Isso, Wilson, tem muita confusão, na verdade. A proposta da palestra era falar sobre os erros, e eu fiquei refletindo sobre essa questão dessa palavra erros. E, na verdade, são confusões que até a mídia explora bastante, a indústria explora bastante essa questão do vegetariano ser saudável. E, na verdade, os estudos científicos, eles trouxeram isso para nós. Até na palestra que eu dei lá com vocês a outra vez, eu falei bastante sobre isso. Que existem vários estudos científicos que mostram os benefícios para a saúde da alimentação vegetariana, desde que ela seja realizada de uma forma adequada. Então, Sim. a alimentação vegetariana, estudos mostram, por exemplo, que os vegetarianos eles têm um IMC mais baixo do que as pessoas que consomem carne, que eles têm menos risco de doença cardíaca, têm menos risco de desenvolver câncer. Então, tem várias associações. E, na verdade, também a gente deve considerar, e esses estudos consideram isso, que geralmente as pessoas vegetarianas, elas têm um estilo de vida diferente. Hoje, essa dieta ficou muito na moda, mas na época que esses estudos foram desenvolvidos, os vegetarianos eram aqueles que já não fumavam, já não bebiam, já praticavam a meditação, então tinham um estilo de vida não sedentário, que favorece também a saúde. Então, aí fica a dúvida, né? Será que só a alimentação por si só vegetariana, ela levaria a uma saúde, a um estilo de vida mais saudável? Então, tem vários pontos para a gente se considerar em relação a isso. Então, os erros, ou as confusões e os mitos relacionados a isso, eles começam pela nomenclatura. E a própria nomenclatura do ser vegetariano leva a erros na dieta vegetariana. Então, muitas vezes a gente vai no restaurante, lê que o prato é vegano, que o sanduíche é vegano, e será que ele é vegano mesmo? Então, muitas pessoas consomem esse produto, acham que estão consumindo porque é mais saudável, porque não tem carne, porque não tem produto de origem animal, e o dono do estabelecimento, do restaurante, não sabe. Ele coloca ali vegano ou vegetariano e não sabe que existem várias diferenças. Então, muita gente pensa que não ter carne já é ser vegano. Na verdade, tem essa questão da nomenclatura que é muito forte, que foi o primeiro erro que eu coloquei aí. Mas, dentre outros erros, a gente pode citar as escolhas alimentares. Então, como você falou, só ser vegetariano é ser saudável? Não, vai depender das escolhas alimentares que esse indivíduo vegetariano vai fazer. Se ele vai fazer escolhas de alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis. Outro erro, pensar que ser vegetariano vai fazer com que haja perda de peso. Então, vou fazer uma dieta vegetariana para perder peso. Não necessariamente. Os erros relacionados a substituições.
A pessoa se torna vegetariana e não substitui adequadamente, ou substitui por produtos fritos, industrializados. Os erros também estão relacionados aos benefícios, como a gente está conversando aqui. Ah, tem benefício fazer dieta vegetariana? Não tem benefício? Em que casos que a gente vai ter benefício para a saúde, para a vida como um todo? Então, falando da nomenclatura, é importante a gente saber diferenciar e estar atento a essa nomenclatura nos locais que a gente frequentar. Então, o erro pode ser do próprio indivíduo, ele falar que ele é vegetariano e, na verdade, ele não entender que é diferente de vegano, que é diferente de ovo-lacto vegetariano. Então, o vegetariano, ele exclui da alimentação dele a carne, mas o ovo-lacto vegetariano consome os ovos e o leite. Então, esse vai ser diferente do vegano e do vegetariano estrito. Então, é importante a gente entender essa nomenclatura. As outras pessoas também. Então, você é vegana? Não, sou vegetariana, porque eu consumo leite, consumo ovos e uso os produtos de origem animal. Então, a gente tem que estar atento a isso também, tá? Essa nomenclatura para também não haver erros. Na hora de escolher um produto na prateleira, observar se o produto tem leite, observar se o produto tem ovos, observar se o produto tem derivados, outros derivados de animal, ou que houve exploração animal para a produção daquele produto. Então, é considerado vegetariano, como eu disse, todo aquele que exclui a alimentação, todo tipo de carne, peixes inclusive. Então, existe esse erro de as pessoas acharem que quem é vegetariano não pode consumir peixe, não pode consumir peixe, todos os tipos de carne animal. E também os seus derivados, como os leites, derivados de leite e os ovos. O vegetarianismo, ele inclui o veganismo. O veganismo, o que ele é? Ele é uma prática, além de não consumir os produtos de origem animal, ele também não utiliza os produtos provenientes de animais, como, por exemplo, o vestuário, os produtos de higiene, que tiveram algum tipo de exploração animal. Então, o veganismo ele é como se fosse um estilo de vida e é mais do que o vegetarianismo, vamos dizer, como eu posso... É uma luta em relação a todo tipo de exploração animal, não só na exploração relacionada à alimentação. Karina, deixa eu te interromper, fazer uma pergunta que é muito comum, às vezes, as pessoas confundirem. Por exemplo, o vegano, ele realmente ele tem um estilo de vida próprio, né? Não só deixa de comer carne, como também, né, não consome produtos, né? Por exemplo, não usa roupas de couro, né? Evita, né, esse tipo de coisa. E tem muita gente que acha o vegano ele muito radical em alguns pontos, por exemplo, nesse sentido, né? E eu já vi também, né, muitos veganos, entre aspas, né, tirando sarro dos vegetarianos. Ah, vocês só não comem carne, mas, né, o propósito maior, né, da compaixão animal, ele não está sendo executado de uma forma plena porque você está consumindo ovo, você está bebendo leite, enfim, né, usa, né, de repente uma roupa de couro, ou compra um carro com um banco de couro, enfim, por aí vai, né. Você como profissional da área da alimentação, você também percebe, de repente, até no consultório, né, conversando com pessoas veganas, esses exageros nesse sentido, né, às vezes até um radicalismo, né, em relação ao vegetariano. O vegano, para quem come carne, então nem se fala, né, mas você percebe de alguns, né, não de todos, mas de alguns veganos, né, um certo radicalismo, até mesmo em relação aos vegetarianos? Sim, na verdade, a questão do radicalismo pessoal, né, do indivíduo, cada um tem o direito de fazer o que quer, de ter a atitude que quer, cada um tem o livre-arbítrio para isso, para fazer as suas próprias escolhas. E no caso do vegano, ele tem as missões dele. A questão que eu vejo muito clara é o preconceito mesmo, e até a vergonha que isso causa nos vegetarianos ou nos ovo-lacto-vegetarianos de falar que consomem leite e carne, leite e ovos, porque não são completamente veganas. Então, existe sim esse preconceito, até eu tenho lido bastante sobre isso, será que qualquer passo em direção ao seu objetivo final já é um passo? Então, se você já parou de comer a carne vermelha, mas ainda consome o frango e o peixe, já é um passo.
Se você já parou de comer os 3 tipos de carne, o porco e todos os tipos de carne, é mais um passo. Então, a gente tem que parar de fazer esses tipos de rotulagem e de julgamento em relação ao próximo em todos os sentidos. E existe isso, sim, até por parte dos vegetarianos, com as pessoas, com os onívoros, as pessoas que comem carne, e também os veganos com os vegetarianos que consomem ovos e leite ainda. Então, a gente tem que ter, eu penso que isso é um processo, né, que a gente está passando de transição da alimentação, e é a questão da compaixão com os animais, né? Eu tenho tanta compaixão com os animais, eu não tenho compaixão com o meu próximo, que ainda não conseguiu é, mudar essa atitude ou fazer esse movimento. Então, a gente tem que sempre olhar para nós, em primeiro lugar, né? Acho que esse é o mais importante. Mas existe sim, eu vejo isso muito na prática. Até comentários no Instagram, as pessoas comentam, mas você colocou ovos, você consumiu isso, você colocou tal roupa, então isso não é ser vegano. Mas a gente tem que pensar, acho que sempre no lado positivo, o passo para frente. Quanto mais próximo a gente está de uma atitude benéfica, melhor é. Pois é. Isso prova, né, Karine, ainda mais para nós, né, que somos espíritas, né, que ser vegetariano ou ser vegano, né, que já é um passo mais adiante, não significa que a pessoa é mais evoluída. Né? É um erro afirmar isso, até porque, por conta de tudo isso que você está falando, né? O vegano às vezes tira sal do vegetariano, que tira sal de quem come carne, por aí vai. Ou seja, às vezes uma pessoa que come carne pode ser uma pessoa, né, extremamente bondosa, caridosa, enquanto que um vegano, por exemplo, até por conta do seu radicalismo, né, de achar que quem ainda consome algum tipo de produto de origem animal, a pessoa, digamos, não presta. Né? Então, não é por aí. Né? Ser vegano, ser vegetariano não é sinônimo de santidade para ninguém. Né? Ainda não É um é. Né? grande mito, né? Esse é um grande mito, na verdade, em relação ao vegetarianismo, que quem é vegetariano é mais evoluído, ou quem não consome alimentos cozidos, é crudívoro, é mais evoluído. Na verdade, tem uma pergunta que fizeram para o Chico em relação a isso. Tem uma entrevista com ele que perguntam se essa questão do vegetarianismo, e ele fala: ser vegetariano não leva à evolução espiritual. Mas a evolução espiritual leva a ser vegetariano. Então, a gente não vai ficar mais evoluído por não comer carne. Na verdade, isso é o que você falou, é um processo de compaixão, que depende do tempo de cada um, e a gente tem tempos diferentes para superar desafios diferentes. Então, pode ser que eu supere meu orgulho antes do que você supere o seu egoísmo antes de mim. Então, pode ser que essa questão da evolução espiritual e dessa compaixão que a gente sente aqui dentro para com os animais, para parar de comer carne, aconteça em momentos diferentes da nossa caminhada evolutiva. E a gente não cabe a nós, como eu falei, julgar o outro em relação a esse tempo, né, de evolução de cada um. Exatamente. Bom, eu tô vendo aqui, né, na sequência aqui da sua apresentação que se tem gente que acha que vegano já é restrito, já é, né, um passo adiante, restrito, tem outras divisões, né, tô vendo aqui crudívoro, crude vegano. Por favor, explica um pouquinho, né, para quem não é todo mundo que está familiarizado, né, com esses termos, né? Então explica um pouquinho desses termos aí pra gente, por favor. Sim, o vegetariano é aquele que não consome carne, como eu falei. O ovo-lacto vegetariano, ele não consome carne, mas consome ovos e leite. O vegano, eu já também expliquei a questão do estilo de vida como um todo. O onívoro é aquele que come carne, leite, ovos, consome os produtos de origem animal. O lacto vegetariano não consome carne, mas consome leite. O frugívoro, ele só come frutas, ou pode ser também chamado de frugal. É uma alimentação baseada de frutas, só frutas. Não tem outro tipo de alimentos. Já o crudívoro, eles comem os alimentos crus, não esquentam nenhum tipo de alimento, porque eles acreditam que esquentar o alimento perde a sua energia vital e perde a vida, e aí não faz sentido consumir. E aí, nesse caso, eles podem consumir, sim, alguns crudívoros consomem produtos de origem animal, mas crus, sem passar pelo cozimento. E o crude vegano é o vegano que consome alimentos crus. Então, a alimentação é bem mais restrita, que além de ser vegano, já tem uma restrição muito grande em relação à alimentação
comparado com o que a gente está acostumado, ainda não cozinha nenhum tipo de alimento. Então, é uma alimentação bem mais diferenciada, até mais difícil de seguir. Em relação, assim, à nutrição, cientificamente, que a gente pode... tem pouquíssimos estudos em relação a esses outros tipos de dieta, o frugivorismo, o crudivorismo, em relação à deficiência de nutrientes, mas eu acredito que futuramente a gente tem até algum ou outro estudo, mas pela minha experiência, pelo que eu conheço de nutrição, é muito difícil a gente atingir as necessidades nutricionais consumindo apenas frutas. É uma quantidade muito grande de frutas e a gente já tem outros interferentes nutricionais, então fica bem mais complicado. Mas eu trouxe aqui para a gente. Hoje tem até em relação ao vegetarianismo mesmo, tem a questão do flexitarianismo, não sei se você já ouviu falar, que está bem na moda, assim, nos Estados Unidos, na Europa, que são aquelas pessoas que são, vamos dizer, não consomem carne, mas de vez em quando consomem. Então, são os flexitarianos. São flex, às vezes consomem, tem o um número de vezes por semana, 2 vezes por semana você consumir carne. Então, os vegetarianos consideram que essas pessoas não são vegetarianas porque elas consomem de vez em quando. Aí, eu Então, te pergunto uma coisa, Karina. Sob o ponto de vista nutricional, o que, que seria, não sei se existe, né, melhor ou pior, mas, por exemplo, uma pessoa que aboliu, né, um vegetariano, que aboliu a carne de todas as formas do seu cardápio. E uma pessoa que come, que se diz vegetariana, mas de vez em quando come. De forma, falando do ponto de vista nutricional, isso não pode, às vezes, causar alguns problemas? Por exemplo, eu acostumo meu organismo a não comer carne. Aí, de repente, sei lá, hoje eu vou, deu louco em mim, vou comer um bifinho, né? Sei lá, vou numa lanchonete, eu vou numa churrascaria e vou comer. Isso não pode me fazer mal, né? O meu organismo, ele não está, entre aspas, adaptado a não ingerir carne. E aí, de repente, eu vou lá, como um bife, ou pouco ou muito, né? Seja lá como for. Isso não pode prejudicar o organismo da pessoa, consumindo de vez em quando? Ou come ou não come? O que seria melhor sob o na ponto de vista verdade, assim, nutricional? prejudicar fisiologicamente, talvez não. O que pode acontecer é que a alimentação vegetariana ela tem uma digestibilidade melhor. A carne ela demora mais para ser digerida. Então a pessoa pode desacostumar com essa questão da digestibilidade. Então, quando ela consumir carne, ela se sentir pesada. Mas como as pessoas que consomem carne, elas não têm essa percepção de que comer carne é pesado, porque elas estão acostumadas com esse peso, vamos dizer assim. Então, pode dizer que ela pode ter essa sensação de que tá, eu comi carne, mas eu fiquei com uma indigestão, fiquei me sentindo pesada, meu intestino prendeu. Isso na prática eu vejo bastante. As pessoas falarem que referirem o intestino preso, se sentirem pesadas após consumir carne, quando não estão habituadas a isso. Mas em relação ao acostumar do organismo, eu acredito que não, assim, fisiologicamente não tem nenhuma não teria nenhuma explicação científica. E aí, dando continuidade, gostaria de falar sobre os erros relacionados aos benefícios, que muita gente fala, eu sou vegetariana, como se isso fosse super saudável. Então, ser vegetariana é sim ser saudável, como eu falei, existem vários estudos que comprovam isso, que mostraram redução na pressão arterial, redução na incidência de câncer, de diabetes, de doença cardiovascular. Porém, existem milhares de estudos que mostram que há um alto risco para a saúde a gente consumir uma dieta não saudável. O que é uma dieta não saudável? Uma dieta rica em alimentos com gordura, principalmente gordura trans e gordura saturada, alimentos ricos em sal e alimentos ricos em açúcar refinado. E uma dieta vegetariana pode ser assim. Então, uma dieta sem carne pode ser uma dieta sem carne, mas rica em gordura saturada, rica em açúcar e rica em sal. E aí, nesse caso, ela não seria uma dieta saudável. E, então, por isso que a gente precisa se atentar a essas questões. Em relação à perda de peso, Wilson, hoje tem as revistas, o Instagram, né, as mídias sociais têm trazido muito a questão da dieta vegetariana. Por que isso?
porque muitos famosos se tornaram vegetarianos. Então, ou se assumiram vegetarianos. Muitas pessoas conhecidas da mídia, que estão sempre começaram a falar que são veganos, são vegetarianos, então isso já causou um frisson aí na molecada. Eu tenho muitos pacientes adolescentes que querem se tornar vegetarianos, e o principal motivo é a perda de peso. Porque eles associam a dieta vegetariana com um artista que é magro e tem o corpo esbelto. Então, na verdade, como eu falei, que os estudos mostram que os vegetarianos realmente têm um IMC menor, mas está relacionado também com o estilo de vida. Mas é importante frisar que a dieta vegetariana não é uma dieta para perda de peso. Então, ela não é isso. Para a gente ter perda de peso, tem que ter redução no consumo de calorias do dia ou aumento do gasto calórico. Então, ou eu comer menos do que eu preciso, e aí eu vou usar minha gordura como fonte de energia, ou eu vou gastar mais, fazer exercício, gastar mais do que eu preciso, e eu vou usar minha gordura como fonte de energia para isso. Então, e uma pessoa vegetariana, ela pode fazer uma dieta com restrição calórica e perder peso. Então, a parte, a pessoa vegetariana e a dieta de restrição calórica, mas não vegetariana, uma dieta vegetariana vai ser uma dieta para perder peso. O que gera essa confusão? Então, quando uma pessoa come carne, ela consome carne e ela resolve se tornar vegetariana. E aí ela simplesmente tira a carne do cardápio e não substitui por nada. Então, ela está acostumada a consumir arroz, feijão, salada e carne, e ela retirou a carne. Então, essa porção de carne, ou no caso, ela tirou também o leite e os ovos, esses alimentos têm uma quantidade de calorias. Então, se ela retirou, vai diminuir a caloria, ela vai perder peso. E também a questão da restrição alimentar, porque é mais difícil encontrar alimentos disponíveis vegetarianos em todos os lugares que a gente frequenta. Vamos dizer, se a pessoa vai na faculdade, está acostumada a consumir um salgado de presunto e queijo, é mais difícil ter um salgado só de queijo ou um pão de queijo. E se aí ela deixa de comer queijo, piorou, porque não vai ter nada vegano para ela comer na cantina da faculdade. Então, ela vai deixar de comer, vai levar uma fruta e com isso vai gerar perda de peso. Então, essas confusões acontecem, não é que a dieta vegetariana, ela é uma dieta de perder peso, mas pode acontecer quando não há uma substituição adequada do grupo das carnes na alimentação. Tá? Isso é super importante frisar. Certo. E sempre é importante frisar também, né, Karina, aquele que quer perder peso, que quer, de repente, aliar, né, a perda de peso com a retirada, né, do consumo de carne, né, que procure um profissional, né, que não faça por conta, né, que não vá em busca, né, de Google da vida, né, vou lá, vou pesquisar no Google o que eu como. Não é por aí, né, a gente tem que fazer as coisas sempre de forma consciente, né, com a ajuda de um profissional, porque de repente, vou parar de comer carne, aí a pessoa de repente pode realmente perder peso, mas vai perder peso de uma forma não saudável, né, a pessoa pode ficar doente, vai faltar, né, na verdade, nutriente. Né? Aí ela perde peso e falta nutriente. Então, aí é o que a gente encontra muitas pessoas falarem: eu era vegetariano, mas eu parei de ser vegetariano porque meu cabelo começou a cair muito. Porque eu comecei a ficar doente, baixou muito minha imunidade. Eu parei de comer carne e aí minha pele começou a ficar feia. Eu parei de comer carne e eu tinha muita fome. Eu não comia toda hora. Então, o que está acontecendo nesse caso? A pessoa acaba abandonando a dieta vegetariana porque ela não fez as adequações necessárias. E aí falta nutriente, falta fibra, falta calorias, e a pessoa ou perde peso, e tem muitas pessoas que estão realmente muito emagrecidas após se tornarem vegetarianas, porque fazem dietas muito restritas em relação a substituições, ou elas ficam com deficiência de nutrientes, até obesas, mas com deficiência de ferro, de cálcio, de zinco, proteínas, principalmente. Então, tem que tomar cuidado e tem que fazer o acompanhamento nutricional mesmo. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de dieta vegetariana saudável sempre. Então, vamos dizer que no café da manhã a pessoa consumiu leite de soja, eu coloquei ovo maltine aqui a marca, mas o ovo maltine é vegano, né? Com pão francês, com requeijão de soja sabor cheddar. Daí no lanche da manhã come uma paçoquinha. No almoço, um macarrão vegano, alface, almôndega vegetariana congelada e suco em pó. À tarde, o suco de laranja integral pasteurizado, mais uma bolacha recheada vegana. E na janta,
o arroz com incrível empanado 100% vegetal, maionese vegana e um picolé de fruta. Então, essa pessoa está saudável, ela está consumindo adequadamente. Vocês podem perceber que nessa alimentação tem muito alimento industrializado. Então, o leite de soja industrializado, ovo maltine industrializado, requeijão de soja, paçoquinha, o macarrão, a almôndega. E esses alimentos super processados, eles são pobres em nutrientes, eles não nutrem o nosso corpo. E são geralmente, principalmente as carnes vegetarianas, as carnes à base de plantas, que agora está na moda falar assim, elas têm um acréscimo de gordura muito alto para chegar no sabor. Então, tem uma quantidade de gordura vegetal hidrogenada altíssima para dar sabor àquele alimento. O que dá, geralmente, sabor ao alimento é a gordura. Então, a gente até tinha um professor na faculdade que falava, colocou na boca, é gostoso? Cospe que é gordura. Então, a gordura ela tem essa característica de trazer a palatabilidade. E é importante a gente ter gordura na nossa dieta. A gente precisa de gordura, mas gorduras boas. E essas carnes vegetais, geralmente, elas têm essa gordura ruim, que é a vegetal hidrogenada, que ela é até pior do que a saturada, que é a gordura da carne. Você falou dessas carnes, desses hambúrgueres, né, que tem, você falou muito na moda realmente, a base de planta. Qual que é a diferença, por exemplo, de um hambúrguer à base de planta, de um hambúrguer de soja, por exemplo? Já vi hambúrguer de cogumelo, né, tem outros outros sabores também, mas basicamente esse de plantas com o de soja, qual que é a diferença básica de um para outro? Então, o que vai, na verdade, esse à base de plantas, ele pode ser de soja. O que vai determinar se ele é mais saudável ou menos saudável são os ingredientes que eles levam. Então, por exemplo, as grandes indústrias, geralmente, elas usam muitos aditivos químicos. Elas utilizam um sódio em excesso, essas gorduras vegetais hidrogenadas que são altamente aterogênicas, então causam aterosclerose, AVC e danificam as nossas veias e artérias. E os aromatizantes. Então, a gente olhando na lista de ingredientes, a gente consegue identificar. Sabe a salsicha, que tem, a gente lê o rótulo da salsicha, tem um monte de nomes que a gente não sabe o que é? Então, geralmente, esses hambúrgueres, eles têm lá uma mistura, tá escrito lá, mistura de vegetais, gordura vegetal hidrogenada, sal ou glutamato monossódico, corante, não sei o que, aromatizante, essência de fumaça. Geralmente, os caseiros e os produzidos por pequenas indústrias são mais saudáveis. Então, são, por exemplo, de soja, ele pode ser também com gordura vegetal hidrogenada, etc., mas ele também pode ser um de soja mais natural. O que vai determinar se ele vai ser mais saudável ou não é a lista de ingredientes, independente dos nomes. É que agora está na moda falar das plantas, mas essas plantas pode ser soja, por exemplo. E aí a gente tem, assim, quais são os erros mais comuns, então, em relação à nutrição da dieta vegetariana, que as pessoas cometem, ou as confusões, mas os erros que eu mais vejo e que são mais até perigosos. Então, a primeira coisa que a gente fala é não substituir a carne adequadamente. Então, ser vegetariano não é só tirar a carne do cardápio. A gente precisa substituir por um grupo alimentar. Então, algumas pessoas não substituem, porque elas acreditam que a dieta vegetariana é basicamente retirar a carne do cardápio, ou ela substitui inadequadamente. Então, tem vários mitos, por exemplo, ora pro nobis, ou substituir por cogumelos, ou substituir por soja, ou substituir por essas carnes vegetais industrializadas. Então, por que o cogumelo e ora pro nobis não são boas substituições? Então, porque eles são muito proteicos comparados com os vegetais. Então, vamos dizer assim, eu vou comparar uma folha de ora pro nobis com uma folha de alface. A ora pro nobis é bastante proteica. Mas comparados com a carne, a gente teria que comer muita ora pro nobis. Os estudos que mostram, por exemplo, que os cogumelos têm uma grande quantidade de proteína, são os estudos com cogumelos desidratados. Que eles pegam 100 gramas de cogumelo desidratado
e comparo com a carne. E sim, 100 gramas de cogumelo desidratado tem uma quantidade de proteína bem parecida com a carne. Mas quando a gente hidrata esse cogumelo para preparar em casa, vai dar meio quilo de cogumelo. E as pessoas não conseguem consumir essa quantidade. Só aquela quantidade que a gente consome no prato é muito pouca, tá? Para ser uma substituição. A soja, por que a soja, muitas vezes, ela não é uma boa substituição para a carne? Porque as pessoas utilizam a PTS, que é a proteína de soja texturizada, que é aquela sojinha, parece uma carninha moída. E essa soja, ela é um produto ultraprocessado. Na verdade, é um dejeto, um resíduo da extração do óleo vegetal. Então, há um processo de extração do óleo da soja, essa extração gera um resíduo e eles tiram essa proteína desse resíduo. Então, há muitas substâncias químicas que são adicionadas para retirar só aquela proteína. Ah, então eu não devo consumir? Não, você pode consumir de vez em quando, vai fazer uma esfirra, vai comer um lanche, vai em algum lugar, de vez em quando. Mas não é para substituir todos os dias, porque não é um alimento que é saudável. Ele é um alimento ultraprocessado. A soja grão, ela tem muito fator antinutricional. Então, se você vai lá no supermercado com um pacotinho de grão de soja, mesmo que seja orgânico, mesmo que seja biodinâmico, e prepare em casa, a soja tem fatores antinutricionais. E o que são fatores antinutricionais? São substâncias que lá no intestino atrapalham a absorção dos nutrientes. Então, para a gente reduzir essas substâncias, a gente tem que deixar de molho a soja o máximo de tempo possível, no mínimo 12 horas, e trocar a água. Ou a soja fermentada, por exemplo, a soja germinada, a soja fermentada, ela vai ter uma redução muito importante desses fatores antinutricionais. Essa é para quem está acostumado com as nossas lives, a paçoca, né? A nossa mascote das lives, né? Não podia deixar de ser, tá falando em comida, né? Ela já veio xeretar aqui. Mas a comida não é para você, paçoca. A gente está falando de comida aqui para. Estamos protegendo os seus amiguinhos animais, né? Mas estamos tentando transmitir aí um pouquinho de conhecimento, né? De informação para as pessoas se alimentarem de forma boa. Então quer dizer que aquela soja que parece a carninha moída, então é bom evitar, então, Karina. Diariamente, sim. Deixa para consumir num restaurante, numa situação mais, ou no final de semana, num prato, para imitar algum prato com carne, mas ela não é, assim, a primeira opção para substituir a carne vermelha Tá. e os outros tipos de carne. E aquela soja, não sei, você conhece, deve ter visto já, que parece um bifinho. Aliás, na primeira vez que eu comi aquilo, eu confesso que eu não gostei, parecia um isopor, né? Ela parece um bifinho, né, de carne, mas é de soja. Aquilo tá na mesma linha da texturizada ou é diferente um Sim, a pouquinho? mesma linha. Ah. Sim. É melhor evitar, A então. soja grã. Oi? É melhor evitar, Evitar. então. Tá certo. Sim. E uma outra substituição inadequada que as pessoas fazem, Wilson, é substituir por fritura. Então, muita gente frita muito vegetais. Eu já vi fazer tofu empanado e frito, abobrinha empanada e frita, berinjela empanada e frita, tudo em pane e frita, que fica uma delícia, e substitui a carne. Então, isso não é substituição. Além de agregar muita gordura na alimentação, uma gordura que não é saudável, o vegetal ali frito não vai fornecer os nutrientes que a carne teria, que a carne tem, no caso. Então, e aí, qual que é o grupo que a gente tem que usar para substituir a carne? É o grupo dos feijões, que são as leguminosas. Então, em termos nutricionais, os feijões são os melhores substitutos da carne. É muito difícil parar de comer carne, não consumir nenhum tipo de feijão ou leguminosa e manter os nutrientes adequados no corpo, desde que não faça uma substituição aí exógena através de suplementos. Porque o melhor grupo que substitui é o grupo dos feijões, e a soja entra, o grão de soja é uma leguminosa, ele entra nesse grupo dos feijões, como feijão fradinho, feijão jalo, lentilha, ervilha, grão de bico. O grão de bico, assim, é o top, ele é excelente, dá para fazer muita coisa com ele, omelete, vários tipos de receita. Então,
tem que diversificar mesmo e aproveitar essas leguminosas. Então, outro erro comum é não consumir esses feijões diariamente. Então, quem é vegetariano tem que consumir feijões diariamente. Também exagerar no consumo de alimentos ricos em carboidrato refinado e açúcar. Substituir, como eu falei, às vezes, a carne por batata frita, por polenta, por farofa, ou consumir na hora da fome alimentos que são ricos em carboidratos. Então, por exemplo, a pessoa tinha hábito de consumir leite, tomar iogurte, comer queijo. Aí para falar, o que eu vou comer? Aí vai lá comer o pão. Ou então come uma bolacha. Ou então come uma tapioca. E aí passa o quê? Manteiga. E aí a tapioca, manteiga não tem quase nada de proteína, nada, na verdade. Então, acaba consumindo uma quantidade muito grande de carboidratos e não consome a proteína e os alimentos que vão trazer os nutrientes que a carne teria. Então, também outro ponto, exagerar nos laticínios. Muitas pessoas param de comer carne e começam a colocar queijo em tudo. Ah, mas eu como lasanha de queijo, eu não como carne, mas eu como lasanha de queijo, põe queijo na comida, frita queijo, vai em todos os lugares, porque daí essa opção é muito fácil para quem é lacto-vegetariano. Porque tem em todos os restaurantes. Como eu falei da cantina da escola, tem pão de queijo, tem salgado de queijo, todo restaurante tem um macarrão com queijo, então é fácil. Mas o queijo, a gente precisa consumir o cálcio, tem outras fontes vegetais. Quem é lacto-vegetariano pode consumir, mas tem uma quantidade que é recomendada limite, porque também é rico em gordura saturada, rico em sal e atrapalha a absorção do ferro. Então, vegetarianos não podem comer queijo com feijão, nem com alimentos do grupo do feijão. Não devem consumir, porque o cálcio atrapalha a absorção do ferro, que é o nutriente que a gente precisa para quem não come carne. Então, tem que tomar esse cuidado. Ah, mas é um lanche, um x-salada de vez em quando, beleza. Mas, diariamente, a gente não deve consumir esses queijos. Ou ter uma alimentação muito monótona, comer todo dia arroz, feijão e PTS, arroz, feijão e alface e tomate. Então, se tiver uma grande quantidade de feijão, uma boa quantidade de feijão, dá. Mas o ideal é que a gente varie bastante os vegetais, o máximo possível, para ter acesso a vários tipos de vitaminas diferentes. É quase impossível a gente ser vegetariano e não preparar a própria comida e ser saudável. A não ser que você tenha um restaurante muito bom, caseiro, que você confie, que faça alimentos sem esses industrializados para você comer. Mas o vegetariano tem que ter esse hábito de preparar a própria comida. Porque os leites vegetais são super caros, né? A não sei que a pessoa tenha poder aquisitivo para pagar para alguém fazer, porque não é a realidade da população brasileira como um todo. Mas se a gente fizer o nosso próprio leite de semente de melão, de amendoim, de castanhas, nossa, tem uma infinidade aí de arroz, de aveia, tem que preparar. Então tem que ter esse hábito de deixar um dia no final de semana ou durante a semana para preparar a própria comida. Todos devem fazer isso, quem come carne e quem não come. Mas os vegetarianos é bem importante que criem esse hábito de fazer a própria comida. O máximo possível dentro das condições de cada um, é claro. Ou tomar suplementos sem orientação. Então, esse é um grande erro. Ah, eu virei vegetariano, comprei uma proteína vegana, tô tomando ferro, tô tomando isso. Então, vai na farmácia, faz lá uma feirinha e começa a tomar. Então, tomar suplementos sem orientação é arriscado, é perigoso, pode sobrecarregar rim, pode sobrecarregar fígado, principalmente, que é lá no fígado que a gente metaboliza tudo. Então, tem que tomar esses cuidados. E o que eu acho que é assim, hoje, como eu falei para vocês, está super em alta, são os alimentos vegetarianos. Todas as grandes marcas hoje têm esses alimentos baseados em plantas. E exagerar no consumo desses alimentos ou acreditar no que diz o rótulo é um grande erro. Então, é importante lembrar que os alimentos derivados de plantas, eles não são necessariamente mais saudáveis do que os derivados de animais. E aqui, Wilson, eu tenho que retirar a questão ética, porque, na verdade, o vegetariano, o vegano, quando ele deixa de comer carne, ele não está... A maioria das vezes, não é por conta de ser saudável. Como você disse, a maioria das vezes é por compaixão aos animais.
E as pessoas me falam, eu não me importo de prejudicar minha saúde desde que eu não prejudique um animal. Eu entendo e aceito e, assim, entendo que esse é o processo mesmo da maioria das pessoas. Porém, a gente tem que evitar esse tipo de alimento, principalmente dessas indústrias que prejudicam os animais do outro lado. Então, não adianta vender um produto agora aqui que é baseado em planta, porque tem esse nicho de mercado, e né, continuar fazendo as maldades. Não que a gente não deva consumir, não que isso não seja legal, não tenha um lado legal, uma grande discussão sobre isso, sobre consumir ou não consumir, boicotar ou não boicotar. A gente podia ficar assim horas aqui discutindo sobre isso. Eu acho legal para a gente ter nessas situações de emergência, quando dá vontade de consumir um lanche, dá vontade de consumir um junk food, uma comida rápida, uma comida frita. São opções, mas o dia a dia que é diferente. Então a gente tem que focar nisso, que é o dia a dia, que é o arroz, feijão, as saladas, verduras, legumes e a comida preparada em casa. Então é importante a gente saber que a indústria de ultraprocessado, até tem um estudo bem recente que fala disso, ela é astuta em procurar as tendências e lucrar com essas tendências. Então eles ficam fazendo isso o tempo todo. E esse impulso ético da gente ser mais gentil com os animais e com o planeta é uma dessas tendências do momento. Tem uma estimativa que fala que em até 2030 vai ter um aumento de 451% das pessoas vegetarianas e veganas, que é muito bom, por um lado, mas a indústria está de olho nisso, então está produzindo coisas para isso. E, na verdade, até eu coloquei as imagens aqui para vocês olharem com esse olhar de como que é o apelo. Então, incrível, o futuro, ou eles colocam uma imagem de saudável, querendo, assim, induzir que a gente consumir aqueles produtos é ser saudável, é ser leve, é não fazer mal para o planeta. Então, você compra, nossa, eu tô... né, a gente é induzido a isso. Então, ser um pouco mais crítico nessa questão dos rótulos, da leitura dos rótulos. Esse, assim, é uma grande confusão, um grande mito que acontece de que esses produtos que têm verdes e nomes bonitos na embalagem, a gente acaba sendo atraído e é o que a gente tem que tomar mais cuidado, porque são esses alimentos que boicotam a nossa alimentação no sentido de ser saudável. Então, é bonito. O que é bonito? São verduras, é a feira, né? A feira é linda. Mas esses alimentos a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é que não deve consumir, são opções, como eu falei, mas tem que tomar cuidado. Então, como eu falei, é substituir pelo grupo dos feijões. Então, pode ser lentilha, soja, grão de bico, feijão. Dá para fazer almôndega, fazer hamburguinho em casa. Então, aqui é uma figura até... Estou no slide 20, o Wilson T está passando. Uma figura que tem no guia alimentar para a população brasileira dá uma alimentação saudável. E no caso do vegetariano, que é a figura da direita, ele deve substituir essa porção de carne pela porção, mais uma porção de leguminosas. Então, ou aumentar a quantidade das leguminosas que ele está comendo, do feijão, ou colocar um outro tipo. Por exemplo, arroz, feijão e salada de lentilha. Arroz, feijão e um quibe feito com grão de bico. Aqui são outras sugestões, também que eu coloquei mais para frente. É importante lembrar também que a gente é amparado, né? A nossa população é amparada por guias alimentares. A gente tem um guia alimentar para a população brasileira que não é vegetariana, mas que traz várias orientações que servem para os vegetarianos. Tem o guia alimentar que foi elaborado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que orienta sobre essa questão das porções, dos nutrientes, quais alimentos devem estar presentes na nossa alimentação. Então, é importante a gente sempre buscar esses guias na dúvida, não ler qualquer artigo na internet. Tem livros também, o livro do Dr. Eric, Virei Vegetariano e Agora, também ele dá várias dicas. E sempre pensar assim, né? De onde vem o que você come? De onde vem o que você está se alimentando, o seu alimento? Você já parou para pensar se o alimento que você consome é bom, é limpo, é justo?
Muitas vezes a questão da compaixão com os animais, ela passa do alimentar-se só de animais. Então, ela vai também, né, não, assim, em relação ao vestuário, ela vai também para os vegetais, de quem que eu estou comprando o meu vegetal, onde ele está sendo produzido, por quem. Então, tem uma questão, por exemplo, de escravidão em algumas regiões do país, para a produção de alguns alimentos, que a gente tem que evitar de consumir esse alimento que está sendo produzido por trabalho escravo. Sabendo disso. Né? Se a gente não sabe, mas a partir do momento que a gente sabe, né, eu vou fazer o que com isso? Vou continuar comprando esse alimento que tem gente trabalhando lá sem ganhar nada e em situações terríveis de existência. E aí é importante lembrar que a gente precisa comer comida de verdade para ser saudável e lembrar que o nosso corpo é natureza. Então, eu coloquei umas imagens aí de natureza, Wilson. Lembrar que tudo isso é natureza. As plantas são natureza, os animais são natureza, os alimentos são natureza, os animais e nós somos natureza. Então, é isso mesmo, que, assim, você é natureza. Você que está assistindo a live, a gente não está aqui, a natureza está lá. Nós somos a natureza, nós fazemos parte dela. Nós somos um ser a mais, uma espécie a mais que está aqui no planeta. E o que a gente vai fazer com essa informação? Né? A gente não é mais só porque a gente tem inteligência, não é mais do que o outro, não é mais do que a planta, não é mais do que o animal. E aí, nesse caso, é importante a gente lembrar isso na hora da alimentação, porque se eu sou natureza, meu corpo identifica como alimento a natureza. O que meu intestino vai identificar como nutriente? O que vem da natureza? Será que o sintético ele vai identificar da mesma forma? Será que o suplemento ele vai identificar da mesma forma? Será que o industrializado ele vai identificar da mesma forma? Como que eu vou deixar esse corpo, esse microbioma, essas bactérias que moram em mim felizes? Oferecendo o que eu sou, né? A natureza, que é daqui que a gente pega, da natureza que a gente se constrói diariamente. O corpo, o cabelo crescer, para o corpo produzir as células que precisa. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque às vezes a gente vive nessa rotina, esquece que a gente é a natureza e não está na natureza. E aí eu trouxe uma sugestão de cardápio, que seria um cardápio saudável para alimentação vegetariana, que a gente poderia consumir, por exemplo, um pão integral, é importante o vegetariano consumir um integral, com tofu mexido, um suco verde. A gente, quando toma suco verde, a gente sente vida. Parece que a gente está bebendo vida. Para ter um suco de couve com maçã e limão, é beber vida. É essa sensação que eu tenho, pelo menos. Aí de manhã, uma banana com aveia, pode ter granola, pode ter semente de abóbora, de girassol. Eu não tenho colocado muita sugestão de castanha do Pará, castanha de caju, por conta da situação que está o país. Eu acho que, assim, é muito caro castanhas hoje para a gente ficar sugerindo que consuma. Então, consuma amendoim, semente de abóbora, é riquíssima e baratíssima. Então, vamos tentar consumir esses alimentos mais vezes. No almoço pode ser arroz integral, ou arroz normal mesmo, branco, feijão carioca, uma salada de feijões, verduras, legumes. Prefiro os alimentos da época. À tarde pode ser um chá, uma tapioca com pasta de amendoim, mais uma fruta. No lanche pode ser um hambúrguer? Pode, um hambúrguer de feijão fradinho, caseiro, uma maionese de inhame com manjericão, rúcula, cenoura, cebola caramelizada, uma fruta. E ainda tem a ceia, ó, chá de camomila, um biscoito de arroz com geleia de frutas vermelhas, bem delícia. Pode ser uma geleia de amora, uma geleia de acerola, uma geleia de pitanga. Aqui no Brasil tem bastante, então a gente pode fazer uso desses artifícios que nós temos. E é isso. Acho que em relação aos mitos, não sei, Wilson, se tem mais algum mito aí. Eu fiquei até refletindo sobre isso, mas acho que a questão do mito está mais relacionada com os erros, está mais relacionada disso, de parar de comer ou achar que vai emagrecer, o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Querendo emagrecer para aderir à dieta vegetariana como forma de emagrecimento, que é tão, né, muito mais do que isso. Acho que a gente pode fazer um comparativo, né, Karina? A gente está já quase encerrando o nosso tempo aqui. Fazer um comparativo, né, da dieta vegetariana ou vegana com o estudo do espiritismo, né? Tem gente que acha que o espiritismo é só uma religião. Ah, eu vou começar a ir no centro espírita porque, né, antes eu era de outra religião, agora, né, gostei do espiritismo, então eu vou no centro, né, por ser, né, o meu hábito religioso. Mas a gente sabe que o espiritismo é muito mais do que uma religião, né? Ele tem 3 pilares, né? Filosofia, ciência
e religião. E adaptar uma dieta vegetariana, né, substituindo a dieta de carne, né, vai muito além de simplesmente tirar a carne, como você falou, né, e a partir de agora não como mais carne, sou vegetariano, sou saudável. Não é por aí, né? Acho que a live de hoje acho que foi muito instrutiva nesse sentido, né? De quem, né, se propõe, né, a deixar de comer carne, seja por compaixão, seja também por questões nutricionais, enfim, mas que faça isso com informação, né? Vá em busca da informação correta, né? Consulte, né, um profissional da área, né, um nutricionista, um nutrólogo, enfim, seu próprio médico, né, que se não for o caso de procurar uma nutricionista, mas que faça isso com informação, né? E não porque alguém falou para fazer, ou porque a gente aqui do Jefa está falando, acho que não é por aí o caminho, né, Karina? Uhum. Sim, com certeza. Essa questão da orientação é muito importante. É o que eu falei, né? Tá em alta, então quando um assunto fica em alta, a gente acha que deve aderir sem buscar informação. E, na verdade, o que é importante dizer, Wilson, é que por que essas dietas da internet a gente tem que tomar cuidado? Porque elas não são individualizadas. Cada um tem uma necessidade, cada um é um ser, cada um tem um universo, tem uma rotina e tem uma necessidade nutricional diferente. E é importante a gente fazer essas adequações individuais. Então, dá para se tornar vegetariano, sim, sem ir no nutricionista, não precisa esperar ir na consulta para ser, mas sempre que possível, e assim que possível, buscar um nutricionista para ter essas recomendações, para não ter risco de deficiências nutricionais, porque é bastante complicado depois correr atrás do prejuízo. É verdade. Então sempre, né, o que a gente sempre orienta, da mesma forma que quem vai no centro, né, levar o seu animalzinho lá para o tratamento espiritual, procurar o médico veterinário, né, não ir só no centro buscar ajuda, né, aquele que se propõe, né, que está querendo, né, puxa, né, seja por compaixão animal, seja por questões de saúde, mas que faça com propriedade, que vá em busca de uma informação correta, né, que não vá, né, que não seja por modismo, né, que seja de uma forma consciente, né, da mesma forma que quem vai no centro, me tornei espírita, que seja consciente, né, não porque eu li um livro, eu li um romance espírita, então eu já sou espírita, não. Quem quer ser É, espírita, quem quer ser vegetariano, que faça de forma consciente, né, que vá em busca da informação correta, né, porque senão acaba fugindo um pouco do propósito, né? Então acho que sempre que a é, gente busca a informação correta, no lugar correto e conversando com as uhum, pessoas corretas, né, acho que tudo flui melhor, sim, né, Karina? Acho que é mais com ou menos por aí. certeza. Karina, quero mais uma vez agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite, né? Sei que você tem aí suas tarefas agora como mãe, né? A gente sabe que quanto é difícil conciliar as duas coisas, então muitíssimo obrigado, né, por você ter aí disposto do seu tempo, né, ter aceitado o nosso convite. Espero que você esteja conosco mais vezes, né? O pessoal sempre nos pergunta, né, sempre fala, as pessoas que vão no nosso centro, né, que assistem às nossas lives, sempre perguntam, né, dessas questões de alimentação, porque a gente fala muito nisso, né, a gente, né, no bom sentido, Uhum, bate muito nesse assunto aqui, né, de uhum. proteger os animais, de compaixão animal, mas não adianta nada só falar em compaixão animal se a gente não fizer de uma forma consciente. Então, nada melhor, né, do que conversar com um profissional, né, com alguém que entende do assunto, para a gente fazer as coisas de forma consciente. Então, muitíssimo obrigado, Karina, por você ter aceitado o nosso convite. E como último pedido, antes de encerrar a live, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Sim, com certeza. Agradeço imensamente o convite. Estou à disposição de vocês. É muito bom estar aqui e poder falar disso. Estou aqui à disposição para outras lives e outras palestras, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente pode fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Pai Criador, aos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, e agradecer por nosso dia, agradecer por nossa vida, nós estamos vivos, agradecer pelo alimento, por todas as pessoas que trabalharam para o nosso alimento chegar na mesa, agradecer pelo nosso corpo, por essa oportunidade divina de estarmos encarnados, aprendendo, evoluindo a cada dia. Gostaríamos de pedir por todas as pessoas, por todos os seres,
do planeta Terra. Que todos recebam as bênçãos dos céus. Que todos recebam a luz e o amor de Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Karina, por você estar aqui com a gente. Obrigado a vocês que nos assistiram na noite de hoje, né, em mais uma live gravada, né, do Jefa Sorocaba. Segunda-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra online. Lembrando que domingo agora, dia 20, né, estamos aí com o nosso trabalho presencial. Aqueles que quiserem comparecer, né, a gente só pede para entrar no nosso site, fazer o agendamento. Será uma alegria enorme ver vocês presencialmente lá no centro, né? Sempre muito bom ver vocês ali, os animaizinhos, né? Uma alegria enorme para todos nós. Ótimo final de semana a todos, se cuidem, alimentem-se sempre bem, busquem informações, é sempre muito importante. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.